Bom, então, primeiramente, bem-vindo a todos, né? Dando aí prosseguimento com a nossa entrevista da semana passada aí com o Dr. Nelly. Hoje a gente vai para um tema um pouco mais técnico, né? No que tange aí as discussões a respeito da Covid, né? E eu gostaria de chamar aí o ilustre convidado aí, o professor Edgar, né? Opa, boa noite. Tá ouvindo a gente bem aí, professor Edgar? Tranquilo. Maravilha. Tá tranquilamente. Então, bom, eu vou, como de praxe, né? Vamos iniciar aqui a. Acho que era legal que você se apresentasse, né? Para a gente poder contextualizar o assunto hoje, falar um pouco aí sobre a sua formação, a sua área de atuação, né? O tempo de experiência em. A gente sabe que você atua em diversas áreas, né? Então, fala um pouco aí da sua jornada acadêmica e profissional aí para dar um panorama, né? Da gente saber com quem a gente está conversando. Perfeito. Então, a minha macro área, né, é engenharia, mas a minha especialidade mesmo, aquilo que eu gosto muito, apesar de gostar de bastante coisa, é manutenção. Então, atuo bastante nessa área de manutenção e com um enfoque em segurança, tá? Principalmente na questão de segurança do trabalho, tá voltado para principalmente segurança de sistemas industriais como um todo, Uhum. com foco nas NRs, nas ISOs. Então, apesar de ter uma formação eclética, quando eu afunilo bastante essa formação, ela tange muito para a questão da manutenção, questão da segurança do trabalho. Isso. Basicamente é isso aí. Engenheiro de formação aí. Somos, né? Bom, até a título de curiosidade, né? Eu vou deixar o link aí do currículo Lattes dele na descrição, né? Acho que vale a pena conferir, né? Realmente é um currículo difícil da gente ver por aí, né? Então, É bondade. em primeiro lugar, te parabenizar, né? E vamos começar então aí com uma pergunta aí para dar início à nossa discussão, né? A respeito das NRs, né? Então, traduzindo aí as normas regulamentadoras, né? Afinal, o que são as NRs, né? Você poderia dar um contexto aí do que... Com certeza, né? Mas para falar um pouquinho de NR, é importante a gente falar sobre uma hierarquia de normas. Então, quando a gente fala da ANR, ela tem uma força de lei. Então, se ela tem Certo. uma força de lei, ela está hierarquizada ela respeita uma hierarquia. Então, nós temos a Constituição Federal Uhum. e abaixo da Constituição, que é a nossa lei magna, abaixo da Constituição Federal nós temos a consolidação das leis do trabalho. Certo. E Quais abaixo seriam? dela, aí nós temos as NRs. Então, é imprescindível que nós conheçamos essa hierarquia. Porque as normas regulamentadoras, elas não são normas técnicas, puramente técnicas, Uhum. porque elas têm força de lei. Certo. Diferente de uma norma técnica, por exemplo, uma ISO, ou uma norma da BNT, seja qual for a norma, não vou nem entrar no mérito de específico de normas, mas quando a gente fala de norma regulamentadora, nós dizemos que nós estamos falando de algo que tem força de lei. Uhum. Ou seja, não existe uma opção de eu cumprir ou não. Então, as normas técnicas, elas foram desenvolvidas principalmente na década de 70, tá, pelo Ministério do Trabalho, hoje uma secretaria dentro do Ministério da Economia, e Uhum. elas têm força de lei. Elas visam tornar a relação empregado-empregador, do ponto de vista da saúde e segurança do trabalho, algo muito mais saudável. Então, é proteger o empregador e, por conseguinte, também proteger o empregado, fazer com que o empregado ele tenha direitos e, né, a sua segurança e também fazer com que o trabalhador fique resguardado, o empregador ele fique resguardado porque ele está fornecendo algo de acordo com a lei. Ele sabe o que ele pode fornecer, o empregado sabe o que pode cobrar Uhum. é, do empregador. Então, as normas regulamentadoras, né, como você mesmo disse, é conhecida por NRs, ela tem esse objetivo, basicamente resguardar o empregador e o empregado nas questões relativas à segurança do trabalho. Então, ela é mais do que apenas uma orientação, ela é realmente uma obrigação, né? Ela é muito mais do que uma orientação. Então, Uhum. quando você pega uma norma técnica, ela vai te dizer como fazer aquele trabalho. Tá. Então, por exemplo, eu preciso manusear, fazer uma manutenção em uma máquina e equipamento. Para fazer manutenção em máquinas e equipamentos, eu preciso saber
por onde começar a fazer a montagem, desmontagem, como que eu vou isolar aquele item. Então é isso. Então existe uma sequência. Essa Uhum. sequência não é praxe de uma norma regulamentadora. A Claro. norma regulamentadora, ela vai dizer aquilo que tange a segurança do, do empregado. Certo. E é claro, quando você protege o empregado, por conseguinte, você protege também o empregador, né? Não existe um sem outro. Sim. Então, é muito mais do que uma orientação técnica. Ela tem uma força de lei. E aí a gente entra, ela funcionaria como uma norma guarda-chuva, né? Como se diz a questão da orientação. Aham. Se você tem uma norma regulamentadora, ela está aqui no topo. Tá. E abaixo dela você tem normas técnicas, então que são aquelas normas, as ISOs, normas da ASTM, normas da BNT, normas técnicas. Aham. Se porventura uma norma regulamentadora cita uma norma técnica da BNT, essa norma técnica ela passa a ser obrigatória e Tá. ela entra nesse guarda-chuva e passa a ter força de lei também. Nossa, Então, que interessante. exato. Então, assim, uma norma técnica, você não é obrigado a seguir uma ISO. Você não é obrigado a seguir a ISO 9000, as ISOs, né? ISO 9000, Aham. 14000, agora a 45001, que é a norma que veio substituir a OSAS, né? 18000. Não, em tese, você não é obrigado, porque elas padronizam o trabalho. Uhum. Agora, se uma norma regulamentadora cita ou dá a entender a necessidade de você utilizar uma norma técnica, aí sim, aí você se torna obrigado a seguir, Nossa, porque está previsto na lei. bem curioso isso. E falando aí, então, sobre as normas específicas, né? Eu queria me aprofundar um pouco aqui na famosa NR6, né? Você poderia Certo? falar um pouco mais sobre a NR6 e sobre o que que ela tange aí, qual que é o escopo dela? Então, nós estamos falando sobre, né, nós vivemos um momento aí de pandemia e muito se está falando sobre a questão do EPIs, de É, equipamentos de proteção individual. certo. Então, essa norma regulamentadora, que é a NR6, ela visa justamente, ela versa sobre equipamentos de proteção individual. Ela diz de quem que é a responsabilidade de identificar quais os tipos de EPIs necessários para a organização, como que essa distribuição do EPI será feita, como que será Aham. feita a gestão do EPI e todas aquelas questões, as responsabilidades do empregador e também do empregado, porque o Certo. empregado também tem responsabilidades no que tange, por exemplo, o uso e o zelo do EPI. Tá. Bom, então acho que isso abre possibilidade aí para vários questionamentos, né? Lógico que isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, dependente da área, né? Mas você pode citar aí alguns EPIs aí que são obrigatórios em diferentes áreas? Assim, essa questão da obrigatoriedade do EPI, ela depende muito do tipo de trabalho. Certo. Então, para você utilizar um EPI, você precisa primeiro você ter uma equipe formada. Tá. Então, essa equipe vai identificar os riscos. Então, existem inúmeras ferramentas, por exemplo, a RASOP, a PR, a APP, são ferramentas de identificação de riscos. Então, por exemplo, análise preliminar de risco. Essa é uma das ferramentas e é uma das mais comuns. Então, Uhum. você precisa de uma equipe, por exemplo, CIPA, o SESMIT, tudo bem? Que é a Comissão Certo. Interna de Prevenção de Acidentes, Aham. serviço especializado em segurança e medicina, né? Serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho. Você precisa ter essas equipes para identificar riscos. Tá. A partir do momento que você identifica riscos, aí você diz qual EPI é obrigatório. Então, por exemplo, se eu vou falar uma intervenção, falar da minha área aqui, manutenção mecânica. Se eu vou fazer uma intervenção mecânica em onde eu tenho, por exemplo, a necessidade de manusear ou vou ter contato com lubrificante. Então, eu preciso ter óculos de proteção, Uhum. bem fato, porque o lubrificante pode entrar em contato com os meus olhos. Dependendo do tipo de lubrificante, se ele, né, porventura eu tiver gases suspensos ali, eu preciso utilizar algum tipo de máscara. Se eu, as minhas mãos elas vão entrar em contato com esse tipo de lubrificante, então eu vou precisar utilizar uma luva. E aí você vai ter que ver qual tipo de lubrificante para qual tipo de luva. Uhum. Você tem luvas que são, né, elastoméricas, você tem luvas que são de tecidos, né, luva látex ou luva de pano.
Então, depende muito da questão do serviço. Tá. Por exemplo, como a gente está falando dessa questão do Covid, se você, por exemplo, o que é mais interessante, o que é adequado? Você, por exemplo, entrar no site da Anvisa, e a Tá. Anvisa, ela vai dizer hoje, ela tem algumas normativas, tá? Por exemplo, a nota técnica 5 de 2020, ela vai dizer, por exemplo, ela vai dar algumas orientações sobre quais tipos de EPI são obrigatórios para cada tipo de serviço. Tá. Então, por exemplo, se você tem médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, e eles estão atuando na linha de frente do Covid, você precisa daquele face shield, que é a máscara, né, máscara facial. Protetor Você de precisa acrílico. isso, exato, tá? Às vezes você precisa de uma redundância, tá? Óculos de segurança e face shield, não necessariamente, mas muitos locais estão usando essa redundância. A máscara N95. Então, tudo depende muito de como você vai atuar. Da Então, primeiro, natureza da atividade, né? exatamente. Primeiro, identifica o risco. Quantifica o risco. Identifica, quantifica e depois você especifica os EPIs. Tem que seguir essa ordem. Até uma coisa que a gente, acho que uma vez até havia discutido, né? Que na verdade o EPI ele seria a última etapa, né? Quando você começa ali a mapear um risco, você teria toda uma cadeia de prioridades, né? Para você tentar evitar esse risco antes de, vamos dizer, o EPI seria o último recurso, né? Isso, interessante você ter citado isso, porque assim, o EPI ele justamente ele entra como último recurso. Porque a primeiro ponto que você tem que fazer, a primeira coisa é eliminar o risco. Certo. Por isso que você tem que fazer, eu não, não é simplesmente sair distribuindo EPI. Ah, tô Sim, fazendo sim. EPI, distribuindo, não. Até porque você pode distribuir um EPI fora da especificação, um EPI que ele não está adequado para aquela função, um EPI sem certificado de aprovação. Então, a primeira medida é eliminar o risco. Ponto. Eu identifico a análise preliminar de perigo. Opa, existe um perigo. Aí depois eu quantifico esse perigo. Aí ele vai ser um risco. Tá. Risco e perigo é diferente. O risco é a Ah, sensação. Eu posso tropeçar, né? Morrer é um, né? Todo mundo pode morrer. Você tem um perigo. Agora, qual a probabilidade de você morrer numa determinada atividade? Aí você tem risco. tá. A partir disso, eu começo a ver quais EPIs são necessários para isso. Entendi. Tudo bem? Então, primeira coisa, eu consigo eliminar esse risco? Nem sempre. Não, não consigo. Né? Se eu não conseguir, o que eu posso verificar agora? Não, ó, não consigo eliminar esse risco aqui, nessa atividade. Então, eu vou substituir a atividade. Você para de fazer aquela atividade e substitua. Não, mas eu não posso substituir isso. Então, o que eu vou ter que. Aí eu vou ter um trabalho da engenharia, juntamente com o pessoal de engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, CISPA, SESMIT e outros órgãos que você tem aí na sua Tá. empresa para tratar da questão de segurança. Tentar Então, mitigar talvez um risco que seja inevitável, né? Você não isso, consegue exatamente. removê-lo, então você diminui o impacto. Isso. É aí que você usa o EPC. Tá. Por exemplo, quando você tem um corrimão numa escada, o corrimão numa escada é um EPC. Nossa. Quando você tem uma porta lá na UTI, você tem não tem você tem a proteção, né? A gente está falando da questão do período de pandemia, voltamos a frisar. Você tem a proteção, você tem uma UTI toda isolada. É um EPC, você não consegue, você só entra através de digital ou cartão, Ah, ou você tem um sistema de segurança. Ou seja, está protegendo o coletivo. certo. Eu não consegui eliminar o risco, eu não consigo substituir a atividade, então eu vou proteger tudo. Tá. Só que quem está lá dentro, eu estou protegendo quem está fora. Quem está fora não entra. Mas e quem está dentro? Entendi. Aquela pessoa, ela. Aí eu crio medidas administrativas. Então, por exemplo, ó, você não pode fazer tal atividade, você não pode fazer tal atividade. Então, médico, você só vai ser responsável por isso. Técnico de enfermagem, você só por isso. Então, treino todo mundo, são medidas administrativas. E aí sim, só depois se eu fiz tudo isso, se eu não consegui eliminar o risco, eu não consegui substituir a tarefa, o meu EPC não resolveu e as medidas administrativas não, o risco ainda existe, aí eu parto para o EPI. Então o Tá. EPI é a última medida, né? Então Ah, se você está usando, tem que usar EPI, significa que ali tem um risco considerável. ah.
A gente ri, mas né, não é A gente brincadeira. ri, mas não é pra rir, né? Não ri assim no sentido de saber que é como se diz, né? O buraco é mais embaixo, é um pouco arriscado mesmo. Mas é surpreendente, assim, porque a gente às vezes olha, às vezes com uma visão rasa, né, e não percebe a profundidade de ações que tem ali por trás, né, para garantir a eficiência e a segurança do processo, né. Então é interessante, eu acho que as pessoas terem essa noção, né. E, bom, Eu só tomada aqui. sem problema. Os problemas técnicos. Problemas técnicos. Totalmente naturais aí no período de live. Né? Até agora sim. Maravilha. Você tava low battery aí, cara? Já tava avisando aqui. Eu falei, opa, não. O pessoal que não para de trabalhar, né? Não há bateria que dure. Não dura, né? E aí, as tomadas também estão disputadas aqui. Pois é.